E aí, torcedor rubro-negro? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Megafla. Aqui você encontrará fatos e notícias do time mais querido do Brasil. Hoje trazemos para vocês notícias importantes sobre possíveis chegadas e novas saídas do time do Flamengo. Então, sem enrolação, assista ao vídeo até o final e vamos às notícias. No jogo de ida válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo foi derrotado pelo placar de 2-1. Apesar da derrota, o Flamengo começou a mostrar um caminho a ser seguido em busca da tão esperada evolução do time rubro-negro. Dorival Júnior gostou da atuação do time e em sua entrevista coletiva após o jogo, o técnico elogiou a forma como os jogadores disputaram a partida. Acho que fizemos um grande jogo. Jogo que propusemos, conseguimos colocar o Atlético no seu campo, jogamos com muita intensidade, buscamos o gol a todo momento, afirmou o treinador. Com o gol feito no segundo tempo pelo meia-atacante Lázaro, o Flamengo segue vivo na disputa pela vaga à próxima fase. Para avançar direto, o rubro-negro precisará vencer por 2 gols de diferença. Caso vença por apenas um gol de vantagem, a decisão para as quartas de final será decidida nos pênaltis. O segundo jogo acontecerá apenas no dia 13 de julho, no estádio do Maracanã. O zagueiro Rodrigo Caio acredita que o time irá reverter essa situação e dar a volta por cima para o restante da temporada. A experiência de todos os jogadores faz muita diferença. Todo mundo aqui já passou por essa situação, aqui ou em outro clube. Jogadores que têm 6 ou 8 anos de casa já passaram por isso. Nunca tinha passado por isso aqui desde 2019, mas sei que tem coisas que a gente não controla. Sabemos o quanto lutamos para estar aqui no Flamengo. É dessa forma que vamos sair dessa situação. Se cobrando e contando com quem estiver do lado. Pedimos a força e a ajuda da torcida, que é o nosso 12º jogador. Eles vão nos apoiar, sabemos que eles vão cobrar, vão nos vaiar, estão no direito deles. Mas a gente precisa deles, que eles nos apoiem. No momento certo, no final da temporada, vamos comemorar juntos. Porque eu confio nessa equipe e vamos conquistar grandes coisas no fim da temporada, afirmou. Falo para eles, a torcida, acreditarem em nós. O momento é complicado, a gente sofre também. Acreditem 100% que vamos dar a volta por cima no sábado e trazer muitas alegrias no final do ano para essa torcida, garantiu o camisa 3. Rodrigo Caio também fez sua projeção para a segunda partida a ser realizada no Maracanã. Acredito que pela partida a gente merecia um resultado melhor. Sabemos da dificuldade que é vir aqui jogar contra o Atlético Mineiro na casa deles. Mas sem dúvidas o gol do Lázaro foi muito importante para que a gente se mantivesse vivo nessa disputa. Temos 90 minutos dentro da nossa casa, onde a nossa torcida sem dúvidas vai comparecer e vai nos ajudar a ir em busca da virada, que é nosso objetivo. É o que a gente merece e é pelo que vamos lutar. Sabemos que temos algumas partidas ainda pela Libertadores e Brasileiro até enfrentar o Atlético Mineiro. Vamos nos preparar da melhor forma para que a gente possa encontrar um caminho para passar de fase, completou. Os ingressos para a partida de volta já estão à venda no site flamengo.superingressos.com.br. Inicialmente, para a compra do público em geral, serão disponibilizados somente os setores Norte e Sul. Para a partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro no sábado dia 25, o Flamengo terá um importante retorno e fundamental reforço. Trata-se do goleiro Santos. O atleta sofreu uma lesão de grau 2 na região do quadríceps, no duelo contra o Talleres da Argentina, pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Esperava-se que o goleiro já atuasse na partida de ontem no Atlético Mineiro, porém o técnico Dorival Júnior preferiu não escalar o goleiro, ainda sem ritmo, para um jogo tão importante como o de ontem. O meia Arrascaeta teve seu nome muito badalado nos últimos dias. De acordo com o jornal Extra, o meia havia realizado festas na cobertura do prédio onde mora, na Barra da Tijuca. Por excessos de música alta e barulhos, fora de hora, moradores do condomínio haviam exigido a saída do atleta do condomínio. Por conta disso, a administração teria aceitado tal exigência e expulsado o atleta. A notícia mencionava ainda que Arrascaeta possui um novo relacionamento com uma cantora carioca, onde tem sido visto nas noites de uma boate carioca.
O Flamengo divulgou uma nota nesta quinta-feira, dia 23, desmentindo as informações divulgadas pelo jornal, alegando que o atleta não mora no condomínio informado na matéria do jornal há mais de 2 meses e que nunca havia residido na cobertura do prédio. O clube acusou o jornal de buscar engajamento a qualquer preço, alertando ainda a praticar um jornalismo responsável, compromissado com verdades. O Flamengo afirmou ainda que o jogador jamais soube de algum movimento de moradores pedindo sua saída do condomínio. A nota oficial também desmente informações da vida pessoal do atleta, onde alega que a matéria atinge a honra do jogador, com conteúdo inverídico, ressaltando ainda apoio ao meia rubro-negro. A nota oficial pode ser conferida na íntegra, no site oficial do Flamengo. Continuamos acompanhando a já extensa novela que envolve o Arturo Vidal e Flamengo. Segundo afirmou o agente do jogador chileno, em uma entrevista à ESPN, a contratação de Vidal está nas mãos do clube carioca, o Flamengo. Uma negociação entre as duas partes já foi realizada, conforme a apuração. O Flamengo já haveria recebido uma oferta do staff de Arturo Vidal, mas ainda não teria respondido. Eles estariam no aguardo do rubro-negro, para saber se realmente haverá uma proposta oficial e o avanço nas negociações. Vidal tem mais um ano de contrato com a Internazionale de Milão, porém o clube italiano tem ciência que o jogador não deseja permanecer mais no clube. Sabe-se, conforme já trouxéssemos aqui em nosso canal, que o Boca Juniors também tem interesse no jogador, o que pode dificultar essa possível negociação em caso de demora do Flamengo. O chileno concedeu várias entrevistas falando abertamente do desejo de um dia jogar no Flamengo, posou com a camisa do time inúmeras vezes, fazendo com que a nação rubro-negra agitasse com muita euforia as redes sociais. Informações dão conta de que, segundo o jornalista Eklin Konur, o Flamengo iniciou uma consulta pelo atacante Yuri Alberto para trazê-lo ao rubro-negro. Outros 3 times também têm interesse em sua contratação: Atlético Mineiro, Corinthians e Internacional. Yuri Alberto poderá retornar ao futebol brasileiro após a FIFA definir que atletas que atuam nos países envolvidos na atual guerra poderão suspender seus contratos até julho de 2023. O atacante, hoje com 21 anos, foi revelado pelo Santos, em 2019. Pelo Internacional de Porto Alegre, viveu um grande momento, fazendo com que fosse negociado para o time do Zenit. Lá, jogando desde o começo do ano, o atacante marcou 6 gols e fez 3 assistências em 14 partidas, sendo tornando o artilheiro do time desde a sua chegada. Uma outra e atual novela no rubro-negro envolve o Flamengo e Ferreirinha. Nesta quinta-feira, dia 23, o jornalista Júlio Miguel Neto utilizou as redes sociais para informar que a diretoria rubro-negra estuda fazer uma proposta oficial ao Grêmio para aquisição do jogador. O Flamengo pretende incluir jogadores para ajudar na negociação com o time gaúcho, a fim de poder contar com o atacante já para o decorrer da temporada. Uma dupla de jogadores rubro-negros surgem como primeira opção, pois já chegaram a ser sondados pelo tricolor nos últimos dias: Diego Ribas e Rodinei. Ambos os atletas não dispõem mais de muito prestígio no rubro-negro e podem ajudar o Flamengo a avançar no acordo. O jornalista Jorge Nicola afirma ainda que Marcos Braz gosta muito de Ferreirinha e busca contratar o jogador pela quantia de 8 milhões de euros, cerca de 43 milhões de reais na cotação atual. Marcos Braz voltou a bater na tecla da negociação e tenta convencer o Grêmio para um negócio na casa dos 8 milhões de euros. Vale lembrar que, depois da negociação de renovação de contrato com o atacante, a multa foi para 13 milhões de euros. No entanto, é possível que o Grêmio aceite esse valor para fazer o negócio, destacou Nicola. Ferreirinha disputou 105 jogos pelo Grêmio, marcando 19 gols e dando 10 assistências. O tricolor gaúcho renovou o contrato com o jogador até dezembro de 2024. E a nação rubro-negra, o que vocês acharam dessas informações? Concordam ou discordam? Deixem nos comentários suas opiniões. As suas opiniões são extremamente importantes para nós. Agora, como forma de agradecimento por prestigiar o nosso trabalho, deixaremos um presente especial para você. Basta clicar no link da descrição e pegar o seu presente como uma singela forma de agradecimento. Torcedor rubro-negro, precisamos demais da sua ajuda para crescermos esse canal que é totalmente dedicado ao mais querido do Brasil. Para isso, não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixarem seus likes, isso ajuda demais o nosso trabalho. Obrigado! Saudações rubro-negras!